Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A Universidade Federal do Paraná tem a honra de recebê-los para a solenidade de inauguração do auditório Eni Caldeira, do setor de educação da Universidade Federal do Paraná. Honra-nos com as suas presenças a excelentíssima vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, professora Graciela Inês Bolzon de Muniz. O diretor do setor de educação da Universidade Federal do Paraná, professor Marcos Alexandre dos Santos Ferraz. A sobrinha de Eni Caldeira, senhora Gisele Caldeira. Registramos e agradecemos as presenças do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Francisco de Assis Mendonça. Do pró-reitor de planejamento, orçamento e finanças, professor Fernando Marinho Mesadre. Do pró-reitor de administração, professor Marcos Antônio Ribas Cavalieri. Da pró-reitora de assuntos estudantis, professora Maria Rita de Assis César. Da chefe de gabinete da reitoria, senhora Marinês de Pauli Thomas. Do superintendente de inclusão, políticas afirmativas e diversidade, professor Paulo Vinícius Batista da Silva. Registramos também a presença das seguintes autoridades: da conselheira Cristiane Kaminski, representando o Conselho Estadual de Educação no Paraná; da professora Andréia Stinger, vice-presidente da Associação dos Professores do Paraná; da vereadora da Câmara Municipal de Curitiba, professora Josete; da sobrinha neta de Eni Caldeira, senhora Júlia Caldeira Gaelzer; da professora aposentada da UFPR que trabalhou com Eni Caldeira, senhora Dinalva Guimarães Frota Cordeiro. Registramos também a presença da coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, professora Elisângela Alves da Silva Scaff, e da vice-coordenadora, professora Andréia Barbosa Gouveia. Convidamos para fazer a leitura de um texto sobre Eni Caldeira a sua sobrinha, a senhora Gisele Caldeira. Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao reitor Ricardo Marcelo Fonseca, ao diretor do setor de educação, professor Marcos Alexandre de Santos Ferraz, ao corpo docente, aos técnicos administrativos e aos estudantes do setor de educação pela oportunidade de estar aqui e lhe dirigir essas palavras. Gostaria também de agradecer a professora Verônica Branco e os demais envolvidos pela dedicação em produzir o material necessário para o processo de escolha do nome do auditório. Muito obrigada. Hoje é um dia de muita alegria para nós. O nome Eni Caldeira concorreu com o de Paulo Freire e foi escolhido para nomear esse auditório. Eni foi uma mulher de coragem, sensibilidade, inteligência e dedicação. Nas palavras de Anísio Teixeira, não conheço ninguém que tenha, como a senhora Eni, o poder de ver o conhecimento como forma de sentimento. Nós outros informamos, a senhora Eni influi e comunica. Nunca deixei de ver em seu caso esse tipo de mestre nato que sempre prefere influir, inspirar, sugerir, iluminar. Eni foi essa pessoa. Ela dedicou a sua vida à educação e ao setor de educação na Universidade Federal do Paraná. Eu e minhas filhas fomos também formadas por ela, como tia e tia-avó. Eni era presente e amorosa. Sempre esteve disponível a mim, aos meus irmãos e às minhas filhas, contribuindo para a nossa formação humana e acadêmica. Eni sempre foi um exemplo para nós. Pela sua determinação e inteligência, ela nos dava um exemplo profissional a ser seguido. Eni abria caminhos. Muito além do profissional, Eni foi um exemplo de humanidade e ternura. Ela era uma pessoa acolhedora, que se relacionava e ouvia todos sem diferenciação. Ela conversava com as minhas filhas, ainda crianças, como igual. Ela estimulava os seus pensamentos, ideias, com espírito de encorajamento e curiosidade.
Ela nunca deixou de questionar e também nunca deixou de brincar. Poucos dias antes de sua passagem, em 2002, aos seus 86 anos, ela ainda brincava de se esconder com as minhas filhas. Eni não teve crianças próprias, mas ela cuidou das infâncias como ninguém. Pelo seu amor à criança, dedicou-se a melhorar os espaços ocupados por ela. Eni dedicou sua vida às crianças, à educação, à arte e à pesquisa. Eni também era dedicada à sua família e amigos. Ela foi uma filha, irmã, tia, tia-avó e amiga fiel de todos aqueles que lhe eram queridos. Eni marcou a vida de todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ela. Ela deixou sobrinhas e sobrinhos, alguns aqui presentes. Ela nos deixou seu amor pela educação e nos ensinou a cuidar das infâncias. Acima de tudo, ela nos deixou seu exemplo de humanidade, mostrando que é possível ser, ao mesmo tempo, forte e sensível. Ela nos mostrou que é preciso coragem para sonhar e que os sonhos não devem ter limites. Ela sempre nos disse que é preciso confiar na vida, permitindo que ela aconteça. Nesse dia especial, gostaria de agradecer a todos aqueles que votaram para que o nome de Eni Caldeira fosse escolhido para batizar esse auditório. Gostaria de reafirmar que é uma alegria muito grande estar aqui. Eu e minha filha mais velha também fomos alunas do setor de educação. Nós, assim como suas alunas e alunos, seguimos por caminhos abertos por ela. O programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná foi sonhado por ela. Hoje nos reunimos neste auditório, se lembrando e honrando sua vida e seus sonhos. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o diretor do setor de educação da Universidade Federal do Paraná, professor Marcos Alexandre dos Santos Ferraz. Queridíssima vice-reitora, professora Graciela, caros pró-reitores e pró-reitora, Maria Rita, Francisco, Cavalieri, Mesadri, que eu já não sei, mas aonde está ali, querida Marinês, chefe de gabinete da reitoria, superintendente Paulo Vinícius, minha querida companheira de direção de setor, professora Odisseia, Cristiana Kaminski, aqui representando o Conselho Estadual de Educação, os familiares da professora Eni Caldeira, Gisele e Júlia, e também Camila, que vai nos assistir depois, provavelmente, da Noruega, professora Dinalva, que lado a lado trabalhou com a professora Eni Caldeira aqui nesse setor de educação da Universidade Federal, professora Andréia, representando aqui a PUF-PR, professora Josete, vereadora de Curitiba. É uma honra para o setor de educação hoje poder contar com o auditório Eni Caldeira. Eu acho que o primeiro agradecimento devemos à professora Verônica, a primeira proponente desse nome, defensora desse nome, mas, mais do que agradecer à professora Verônica, eu acho que é um reconhecimento justo à trajetória da professora Eni Caldeira. É uma honra para o setor de educação ter esse auditório com o nome de Eni Caldeira, seja pela história que ela construiu nesta universidade, sendo professora desse setor, sendo fundadora do nosso PPGE, que hoje teremos a aula inaugural, um programa que ela ajudou a fundar, seja como pesquisadora e trabalhos importantes que ela fez no INEP, seja com os companheiros com quem ela compartilhou sua trajetória, estudando com Piaget, trabalhando com o Anísio Teixeira, mas principalmente pelo que ela representa como uma mulher educadora. Em plena década de 40, você sair de Curitiba para ir à USP. Em plena década de 40, você sair de Curitiba para ir à Itália estudar, para ir à Suíça estudar, voltar para Curitiba, ser a primeira diretora mulher do Instituto de Educação do Paraná, não é pouca coisa. Então, é uma honra para nós termos o nome da professora Eni Caldeira, porque além de tudo que ela já fez pela educação,
ela continuará sendo fonte inspiradora para todas as nossas pedagogas em formação. Se hoje nós temos no Campo Rebouças o nome de 2 engenheiros negros, nós temos agora uma mulher que representa muito bem a educação do Paraná, que representa muito bem a pesquisa em educação do Paraná e que será inspiradora das próximas pedagogas que esse setor formará, das próximas pesquisadoras que o nosso programa de pós-graduação formará. Muito obrigado a todos e que esse auditório possa iluminar muita gente a aprender com a professora Eni Caldeira. Agora, para fazer uso da palavra, temos a honra de convidar a excelentíssima vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, professora Graciela Inês Bolzon de Muniz. Boa noite a todos e a todas. Me permitam tirar a máscara para poder falar, porque senão com o sotaque a coisa complica. Então, queria cumprimentar muito carinhosamente o diretor Marcos Feijás, Odisseia aqui, outra companheira, uma mulher forte, que juntos dirigem este setor muito querido de nossa instituição, e em nome de vocês queria cumprimentar a todas as professoras e professores, técnicos administrativos deste querido e alunos deste querido setor. E a professora Verônica também por sua trajetória, apoiando aqui com a professora Dinalva, que são pessoas que construíram e que depois vêm outras professoras que construíram esta história deste curso, e lógico, acompanhado e refletido nessa história de nossa querida homenageada. Então, queria cumprimentar muito carinhosamente a senhora sobrinha, a senhora Gisele Caldeira, desculpe, aqui representando a toda a sua família, e que é uma honra de representar aqui até eu, como vice-reitora, a força e coragem dela. Queria cumprimentar agora a nossos queridos proreitores, Francisco, Marcos, Fernando, a minha querida Maria Rita, a Marinês, a nossa chefe de gabinete, ao Paulo Vinícius, nosso superintendente, e a nossa querida representante como vice-presidente da Associação de Professores da Universidade Federal do Paraná, André Sting, a minha querida Josete, que aqui representa também as mulheres vereadoras, as mulheres de força e de coragem. Também queria cumprimentar aos representantes aqui do nosso, de Nossa Excelência do Deputado Federal, Zeca Dirceu, que ele tem ajudado muito a este setor em sua contribuição com emendas parlamentares, e aqui quero deixar o nosso agradecimento da Universidade Federal do Paraná. Então, cumprimento a todos, a nossa querida Kaminski também, a todos os professores, a Andrea que já aqui representando, o Bea, que representa também a coordenação do curso de pós-graduação, a ex-diretora também, minha querida amiga, e a todos os que passaram, que fizeram a história, e começando com nossa querida professora, que aqui nos está representando, de Caldeira, que ela foi assim, há mais de um século de história desse nascimento, que nasceu lá em Prudentópolis, que chegou aqui, que depois foi para a USP, como disse o nosso querido diretor, nessa época, e era difícil. Se hoje é difícil ser mulher que representa um cargo, imagina nessa época. Então, nós temos que aprender a olhar para esse passado, para a gente sempre ter a lembrança de que nós também podemos conseguir, e vamos a conseguir, e vamos a vencer, e juntos, homens e mulheres, temos que construir este país para ele ser o grande país que tenho reservado, que eu acredito que o Brasil será um exemplo. E nós, mulheres,
fortes e corajosas como ela, nós chegaríamos. Ela representou com muita força, com muita gentileza, as ideias e os ideais, sendo reconhecida ainda em seu tempo como um ser humano brilhante e grandioso, porque não só tecnicamente, sino como ser humano. Eni Caldeira foi uma das principais intelectuais e a mais influente educadora paranaense de segunda metade do século XX. Olha o tempo. Sua visão sobre a criança e a educação fizeram viajar pelo mundo em busca de formação e conhecimento. Foi uma aluna direta de nossa querida Maria Montessori, que eu tenho muito conhecimento dela, porque a educação lá na Argentina foi muito em base da história dela e também do Jean Piaget, quando a gente estudava epistemologia nessa época, e trabalhou também dentro das pessoas de mentes brilhantes, como Anaísio Teixeira, que fundou a CAPES, o CNPq, e com Guido Viaro, que ela trouxe a arte para dentro, e essa aí é onde a arte com a educação ela se complementa, porque se se tem educação e não se tem arte, sempre ficamos de uma forma desequilibrada. Então, essa forma de trazer a arte, o desenho, a música dentro da educação é o que faz o crescimento. E nós temos que cuidar muito de nossas crianças, porque essas crianças serão no futuro homens e mulheres que vão engrandecer este país. Trabalhou também, ela dedicou sua vida à educação e foi dando ela um sentido à sua existência, pela sua dedicação, comprometimento e a presença de espírito que marcou a vida de todos aqueles aos quais tiveram o privilégio de conhecê-la. Eni Caldeira, por sua educação mais bela e humana, é a primeira mulher que, como foi falado aqui, de ocupar um cargo de direção do Instituto de Educação em 1952. Quanto tempo! E marcou a vida de todo mundo, de seus alunos, imprimindo-lhe a crença no valor da educação, como pessoa, como profissional, como pesquisadora. E ela foi, sobretudo, uma educadora comprometida com a educação brasileira. Mulher de natureza voltada para o futuro, uma mulher que tinha uma visão de futuro, e como ela dizia, a vida é a sede de aventura, a própria maneira de encontrá-la. Então, com estas palavras, queria agradecer e que ela seja sempre um farol que nos guie na educação deste país e que brilhem aqui mentes de tantos homens e mulheres que passarão por este auditório e que ela nos ilumine de onde ela estiver para que continuemos com sua trajetória. Então, queria agradecer a todos e uma boa noite a cada um de vocês e viva o setor da educação. Senhoras e senhores, ao encerrarmos dessa solenidade, convidamos as autoridades para o descerramento da placa do auditório que homenageia Eni Caldeira. A Universidade Federal do Paraná agradece a presença de todos e de todas e deseja uma boa noite. Agora convido a todos a entrarem no auditório para a aula do programa de pós-graduação em educação. Estou aqui com o professor Marcos Ferraz, nosso diretor. Vocês já tiveram o prazer de conhecer aqui na cerimônia de inauguração do nosso auditório. Nós estamos aqui para dizer umas breves palavras para iniciar as atividades dessa noite. Em primeiro lugar, agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui nesse momento. Uma atividade preparada muito
carinho nesse retorno presencial, né? Finalmente. Vivemos 2 anos muito difíceis, de muitas dores, de muitas perdas, de muita insegurança. Queremos nos solidarizar, cada um aqui presente, mas também de muitos desafios que nós aprendemos a enfrentar, né? Ou seja, quando nós pensávamos que sabíamos quase tudo, tivemos que começar do zero, construir novas referências, novas formas de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão na universidade, na escola, na educação de uma maneira geral. Acredito que nós crescemos muito nesse processo, aprendemos muito, né? E, sobretudo, aprendemos também a valorizar a presença do outro, os espaços que nós podemos compartilhar. Então, acho que esse é um momento muito especial, que nós podemos estar reunidos, podemos trazer vários convidados internacionais que nos brindam aqui, nacionais também, a professora Dora Fonseca, que vai nos brindar aqui com a palestra de abertura deste evento, e durante a semana a continuidade deste evento com vários convidados e convidadas. Então é uma alegria muito grande nós podermos dar início às atividades. Esperamos contar com a participação de vocês em todas as atividades que nós desenvolvemos aqui no programa, né? Como eu dizia, na recepção dos estudantes. A pós-graduação é muito mais do que um curso, do que fazer disciplinas ou de escrever uma tese, né? Tem toda uma vivência que é importantíssima e que a gente espera poder compartilhar com vocês. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês, agradecer aos intérpretes que estão aqui nos auxiliando na interpretação das nossas falas, e vou passar então para o nosso diretor. Muito obrigada. Uma boa noite a todos, a todas, a todos. É com alegria que eu vejo esse auditório repleto, depois de 2 anos de pandemia. É um certo retorno à casa, e um retorno, até certo ponto, em grande estilo, né? Porque a gente não só inaugura o auditório com o nome da professora Caldeira, mas nós estamos inaugurando novas instalações desse auditório também, né? Durante o período da pandemia, a gente pôde remodelar do ponto de vista de equipamentos, desenvolvimento, tem coisinhas aí que a gente está ajustando as instalações, né? Mas a gente fez um significativo investimento neste auditório, e que a gente tem que agradecer publicamente. O deputado Zeca Dirceu estaria aqui hoje conosco, mas teve um problema de teto em Cascavel e não conseguiu voar para cá no dia de hoje, mas foi com uma emenda parlamentar do deputado Zeca Dirceu que nós tivemos a possibilidade de equipar todo esse auditório. Então, mesmo em período de cortes de recursos das universidades, em período que a gente enfrenta muita dificuldade, a gente continua tendo um conjunto de parceiros, e é importante que a comunidade saiba quais são os parceiros com quem a gente pode contar. Então, nosso agradecimento público ao deputado Zeca Dirceu, que nos auxiliou nas instalações aqui deste auditório, né? E dizer umas boas-vindas a todos, né? Para um programa que, ainda que Elis tenha falado pouco, um programa que não é um programa de pós-graduação qualquer, né? É um programa de excelência, e é um programa que é o maior programa do sul do país, né? Não é, o PPGE é um programa em que cada uma das suas linhas tem o tamanho de um programa de pós-graduação de qualquer outra área, né? Então, não é pouca coisa o esforço que a gente faz aqui, a dedicação dos nossos docentes, a dedicação dos nossos técnicos administrativos para a gente levar adiante, e a dedicação dos nossos alunos, das nossas alunas. Porque é com esses alunos e alunas que nós construímos a excelência da educação do Paraná. Então, sejam muito bem-vindos, e que a gente tenha um bom debate hoje. Bem-vindo, Dora, Gustavo, Fernanda, que a gente possa, então, ter trabalhos nessa semana, mas principalmente podemos começar muito bem hoje com a professora Dora. Seja bem-vindo ao Brasil, e saudades de Portugal.
Muito bem-vindo a todos.